Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Robespierre Bom Demais. Hoje temos um episódio bastante animador e para divertir todas as pessoas, ou talvez não. Vamos falar daquilo que é a emergência ou o desastre climático que já estamos perante, sendo que foi confirmado logo no início deste ano, portanto estamos a gravar em janeiro de 2025 e foi confirmado que 2024 foi o primeiro ano em que a média de temperatura anual foi acima dos 1,5 acima da temperatura média pré-industrial, que, para quem ainda se lembra, era o objetivo do Acordo Climático dos Acordos de Paris, de que íamos tentar não atingir. E estava programado com planos de intervenção até 2030, para evitar que isso acontecesse. Portanto, ainda nem chegámos a 2030 e já estamos no primeiro ano acima dos 1,5. Achei particularmente interessante ver a imprensa a dar cambalhotas com mortais à retaguarda, flicks e mais uma série de tentativas de ginástica e contorcionismo para tentar tentar mentir que é só um ano, tipo, pode não acontecer, tipo, não sabemos o que é que vai acontecer em 2025. E que não fazia assim tanto mal, porque se fosse só um ano não era mal, mas mesmo que fosse 2 ou 3, ainda tínhamos tempo para resolver o problema. Não temos, mas pronto, já lá vamos. E não pensem só que isto foi só na imprensa nacional. Vi a imprensa nacional a fazer isto, mas também vi a grande imprensa internacional em uníssono a fazer isto, desde a CNN, BBC, o France 24, o DW, que é Deutsche Welle, se não me engano, que é o alemão, a NHK japonesa. De uma forma geral, toda a gente fez isto com, salvo erro, a honrosa exceção da Al Jazeera, que, visto dar mais notícias sobre o mundo não ocidental, acaba por ter melhor noção que, pronto, este tipo de conversa já não pega em lado nenhum. Temos ainda, aqui uma série de recordes mais bonitos. Em outubro de 2024 já era o 12º mês consecutivo em que a média mensal estava sempre acima dos 1,5, acima da temperatura média pré-industrial. Sendo que, estando mais calor, há mais degelo, havendo mais degelo, há mais chuva e outubro foi considerado o mês mais chuvoso de sempre, desde que há registros, havendo várias inundações, vários desastres climáticos um pouco por todo o mundo. E agora vamos à parte simpática, que é a parte em que porque é que isto não vai melhorar, nem há razão nenhuma para pensar que isto vai melhorar tão cedo. No futuro não sei. Não tenho nenhuma bola de cristal, não sei o que é que vai acontecer, mas em 2024 voltaram a subir as emissões de CO2 para a atmosfera, salvo erro à volta de 10%, mas não me citem nisto, porque estou a falar um pouco de memória, mas já confirmado que estava 50%, a concentração de CO2 na atmosfera já era 50% superior à presença total de CO2 na era pré-industrial. Portanto, se o CO2 é o principal ou um dos principais causadores do problema, se continua a aumentar e não há nenhuma intenção de o diminuir e retirá-lo da atmosfera, porque ele não desaparece logo passado 1 ano ou 2, a situação terá toda a tendência para agravar. Acho que é uma coisa que convém esclarecer sempre, que é
o planeta está bem, o planeta não está mal de saúde, não é? O planeta já viu chegar e partir 90 e tal % das espécies que existem. Já levou com meteoritos, explosões massivas de vulcões. O planeta continua e a vida continua. Já nós estamos bem fodidos. Nós somos uma espécie particularmente sensível a diferenças de temperatura, a variações das concentrações de oxigênio, azoto e depois, pelo lado contrário, o metano e o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, que são absolutamente fatais para nós. Nós somos particularmente sensíveis às radiações solares e ao calor, os cânceres da pele, as insolações. Nós começamos a morrer de calor com temperaturas à volta dos 40 e pouco graus. Tipo, há bichos que vivem... com... Isso para eles é tipo um dia assim morninho, está bom, está fixe. Não é? Tipo, é uma grande diferença daquilo que é possível e daquilo que é possível principalmente em termos civilizacionais. Não estou a falar de que somos civilizados e somos bué da fixe e não sei o quê e fazemos bué de coisas, mas em termos da nossa organização social como está, de momento começa a estar em risco, não é? E vê-se quando há as ondas de calor, os hospitais são assoberbados de gente, deixam de funcionar porque, entretanto, também começa a faltar a eletricidade porque toda a gente está a ligar os poucos sistemas de refrigeração que tem e vai tudo abaixo e as reservas que os hospitais têm para conseguir continuar a funcionar com geradores nunca são assim muito mais do que uns dias. E isso vai chegar a uma altura em que não vai ser comportável, não vai haver pós-aeroportos, por exemplo. Portanto, depois não sei se vamos ter aquelas entrevistas muito giras da RTP ou da SIC. Então, e o que é que acha disto de lhe terem cancelado os voos porque não há eletricidade? Pois, isto é muito mau e não sei o quê. Isto não deviam, acho que deviam ter reservas de combustível próprias para eu poder ir voar amanhã para a França e que se lixem as pessoas que estão nos hospitais, porque isso a mim não me incomoda em nada, não é? Portanto, nós vamos ter um choque muito grande com a realidade muito em breve e já começámos a ter este ano, de uma certa forma, apesar de ser só em pontos localizados ainda no mundo ocidental, mas isto é o novo normal. E lamento, desenganem-se, desiludam-se. 2025 vai ser igual ou pior, não necessariamente nos mesmos sítios, mas em sítios do planeta e em sítios do mundo ocidental. 2026 por aí afora, e enquanto não houver uma resolução ou uma tentativa para começar a solucionar o problema, que de momento lamento, mas não vejo, mas aqui é a minha interpretação, isto não vai melhorar. Portanto, eu disse, este episódio ia ser ia ser mesmo bué da fixe e bué da animador. Entre os muitos eventos que tivemos este ano, e já lá vamos, tivemos uma situação altamente insólita de inundações gravíssimas nas zonas adjacentes ao Saara e ao próprio deserto do Saara, com inundações graves em algumas cidades em Marrocos e salvo erro na Argélia. E o deserto do Saara com água, o que é que vai acontecer? Não sei, vai ter que se esperar agora em 2025 para ver. Tem havido uma série de projetos interessantes à volta de tentar construir uma muralha verde à volta do deserto do Saara para tentar conter a expansão do próprio deserto, em semelhança ou em cópia daquilo que se faz ou daquilo que a China conseguiu fazer em relação ao deserto de Gobi, que travou um pouco ali a expansão, mas essencialmente conseguiu travar o chegar as areias e as poeiras do deserto às cidades. Não tem havido assim nenhum, que eu me lembre, nenhum evento desde que a Grande Muralha Verde foi estabelecida, nenhum evento nas cidades em que simplesmente fica irrespirável por causa da quantidade de poeiras. E isso pronto, já é qualquer coisa.
Mas agora, e aqui com uma chazadazinha, a China é um país a sério, não é? Quem fez estas coisas em África foram as ONGs ocidentais, que pronto, têm as suas limitações, vamos pôr assim. Entretanto, sei que uma das organizações que se meteu lá pelo meio foi a Bill Gates Foundation, que pronto, é um exemplo extremo de eficiência e eficácia e dinheiros bem empregos. Então, basicamente, plantaram, acho que foi 1 bilhão de árvores no deserto do Saara e vieram-se embora. Porque as árvores nem precisam de água, nem nada, não é? Todas as árvores estão lá e morreram todas. Basicamente foi isso que aconteceu. Entretanto, houve umas associações que com muito menos dinheiro e falando com as pessoas locais, tipo essa coisa louca, não é? Que é perguntar às pessoas que vivem ali à volta do deserto como é que vocês conseguem plantar coisas para comer. E as pessoas explicaram-nos. E então estão a replicar um modelo de plantação em crescente, em que usam tipo umas semidunas artificiais, coisas pequeninas, não é? Acho que aqui tem 50 centímetros de altura, mas é o suficiente para impedir que a areia se acumule tanto em cima das plantas, permite melhor limpeza e permite a acumulação de água na zona onde é precisa para as plantas, e parece que está a resultar. Isto, se não me engano, começou agora à volta de 2020 e não está nada mal. Portanto, ali na zona de que eu me lembro, só me estou a lembrar do Senegal e da Mauritânia, mas acho que há mais zonas à volta do Sahel, do Sahel não, à volta do Saara, que constitui o Sahel, que estão a fazer, agora com as alterações políticas também na zona do Sahel, com as alianças do Burkina Faso, do Mali, do Níger. Não sei muito bem como é que esses projetos vão ser, mas calculo que dinheiro ocidental não vai lá ter muito. Portanto, sem dinheiro não há projetos. Vamos ver o que é que acontece. Isto para dizer o quê? Para dizer que em 2024 temos recordes, pessoal. Estamos em grande. Houve o número mais alto de eventos que causaram danos, cada um deles na onda dos 1.000 milhões de dólares. Neste caso, 21. O que é assim um número fantástico, e se continuar a agravar a este ritmo será espetacular. No total, estima-se que os gastos causados, portanto, foram de 58 mil milhões de dólares. Portanto, sendo que pelo menos 21 mil milhões de dólares foram só nestes eventos, mas será mais, porque pronto, são acima dos 1.000 milhões, será um pouco mais. O que é que está a acontecer? Bem, assim vamos falar agora assim de casos mais específicos. Aqui ao lado, no país vizinho, mais exatamente na comunidade autónoma, não mostrar o espanhol, de Valência, houve uma depressão, gota fria, uma depressão isolada, uma dana, como se diz em espanhol, a 29 de outubro, que matou 227 pessoas, que se conheça para já. Vamos ver se o número não aumenta. O custo estimado em termos de danos foi 28 mil milhões de euros. Até por... Esta parte do dinheiro às vezes é um bocadinho enganador, porque uma tempestade que destrói uma cidade no Madagascar não causa o mesmo dano do que uma tempestade que afeta toda uma cidade em Espanha. Boa parte do Madagascar será bairros de lata, não vai ser contabilizado, ninguém vai pagar dinheiro para aquilo, portanto, ou voltas a erguer a barraca como tinhas erguido, ou é um azar o teu. Portanto, nem há propriamente sistema para contabilizar, é só mais em termos de ajudas, que às vezes são o que são, como os casos dos apoios ao Haiti no pós-terremoto, que andaram a construir barraquinhas para os haitianos no valor de largos milhares de dólares quando se fez as contas. O que é que isto tem aqui de impacto? Foi só uma inundação. Não,
Não foi. São várias inundações e são várias inundações consecutivas. Desde 2018, excetuando em 2022, todos os anos, uma destas gotas frias ou outras tempestades acabam a causar danos num qualquer ponto de Espanha. E Espanha, vamos falar muito a sério, não há nenhum país europeu grande tirando a Rússia. A maior parte dos países europeus são coisas pequenas, qualquer Estado, vamos por assim, do Brasil ou dos Estados Unidos da América terá mais ou menos o tamanho de um país grande como a Alemanha ou a Polónia ou a Roménia, e ainda menos um país como o nosso, ou algo ainda mais pequeno como, sei lá, Luxemburgo, Liechtenstein. Portanto, Espanha não é um país grande e é muito afetado por a zona nordeste, portanto a zona que faz ali a curvinha a seguir às Baleares. Ao lado das Baleares é muito afetada por isto, mas não só, já houve tempestades na Galiza e no País Basco. As ondas de calor em Madrid e toda a zona central de Espanha, mas começa a ser penoso. Até porque isto depois é muito dinheiro que o próprio governo vai ter que reinvestir para reconstruir as coisas. E agora, ponham-se neste lugar. Vocês vivem numa zona qualquer, em Valência, ou em Castellón, ou Múrcia, que são das zonas mais afetadas, e a cada 3 anos o vosso carro fica debaixo d'água, ou a vossa moto fica debaixo d'água. E vai-se, acabou, morreu, desapareceu, adeus, boa tarde, está irrecuperável. Vocês têm dinheiro para estar de 3 em 3 anos a comprar um carro novo? Têm uma loja, um restaurantezinho na mesma zona, de 3 em 3 anos ficam sem tudo, basicamente. Eletrodomésticos, fica o chão danificado, fica as paredes cobertas de lama, lá se vai as cadeiras, as mesas, o rei que o parta. Mais uma vez, têm dinheiro para de 3 em 3 anos estar a pagar estas coisas todas? A casa, a garagem, a arrecadação. O seguro. Pois, isso é outra coisa que já vamos lá chegar. Porque aquilo que se está a ver é que as seguradoras, meus amigos, vamos ser muito sérios, é uma empresa. As empresas servem para fazer dinheiro, ponto. O tipo de serviços que prestam se fizerem dinheiro com isso. Se não fizerem, não o prestam. E é isso que está a começar a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, mas também em Espanha começa a haver algumas informações. Aí nos Estados Unidos é a descarada. Inclusivamente já houve relatos de pessoas que, quando estavam para levar com um furacão, assim que foram avisados, é tipo aqueles filmes de um franchise, espero que não estar a violar aqui nenhuma regra, dos filmes da purga, tipo, telefonam para o pessoal a dizer olha, se você quer manter a sua cobertura anti-furacões, são mais 100 ou 200 dólares, portanto paguem num bufo se faz favor. E não só isto, como quando as apólices vão a renovar, os preços ou disparam, são uma zona muito afetada por furacões, para os furacões, por inundações, nas zonas afetadas pelos fogos, para os fogos. Ou então deixam de existir mesmo. E acabou a conversa. Portanto, aí tal, meu amigo, você tem seguro para a sua casa, mas se for um fogo florestal, nós não lhe pagamos nada, está bem, adeus, obrigado. E é se quer. Se não quer, não tem seguro. E isto vai ser a norma. Podem ficar muito indignados, podem ficar muito irritados que o mercado, as empresas privadas, a concorrência, aquelas desculpas todas da treta que os liberais costumam dar e as televisões. Isso não vai acontecer. As seguradoras não vão perder dinheiro só porque alguém diz muito na televisão que está muito chateado ou que isso é contra as regras. Não. Isso não existe. E o que vai acontecer é isto mesmo. Ou vão deixar de fazer seguros, ou só alguém que é muito rico é que pode ter o seguro. E agora, vamos ao problema. Aqui já não é 3 em 3 anos. Vocês, neste ano, ficam sem a vossa casa. Vocês têm dinheiro para pagar, enquanto pagam o empréstimo ao banco, ou enquanto pagam a renda ao senhorio,
Vocês têm dinheiro para pagar as obras numa casa inteira que ficou com água até ao teto? Se têm, boa sorte, obrigado. Ainda bem para vocês e fico contente, mas calculo que a maior parte das pessoas que ouve não tem a mínima hipótese de fazer isto. E ficará a viver numa casa em condições de séria inabitabilidade, com todos os problemas respiratórios e não só de saúde que isso acontece e que acarreta viver numa casa assim. Portanto, isto só para terem uma ideia e para fazer o comparativo, isto é, portanto, eu tirei estes dados da Wikipédia espanhola, portanto, ponho uns grãozinhos de sal nisto, pode não ser bem assim, mas até ao século, ou no século XX, em Espanha, inundações graves com fenómenos meteorológicos assinaláveis, havia aproximadamente uma dezena. Isto até 2018. 2018, a partir daí, é pelo menos uma por ano. Ou mais. E tem sido mais, e há zonas que são particularmente afetadas e que aparecem quase constantemente nas notícias, e é esta linha entre Valência e Barcelona uma das mais afetadas, depois as Baleares. Teremos mais informações em breve, que é uma surpresa muito agradável, que para nós, e esperamos que para vocês também, sobre os desenvolvimentos do que é que se está ainda a passar em Espanha, mas para já podem ficar desde já a saber que a situação não está resolvida. Ainda há zonas que estão, já não é alagadas, porque já não é propriamente água, mas estão cobertas de lama até ao teto. Há carros que ainda estão soterrados, há pessoas que desapareceram, há motas e carros que desapareceram, há o cão do vizinho, N coisas. E não parece que vá haver grande apoio, para além daqueles que já foram dados, seja do governo espanhol, seja da União Europeia, que está muito mais ocupada em desencantar não sei quantos mil milhões de euros, para fazermos bases militares na Groenlândia, porque é exatamente isso que as populações da União Europeia precisam. Vamos defender-nos dos pinguins. Não, dos pinguins é no Polo Sul, peço desculpa. Dos ursos polares e das focas, esses bichos horríveis que nos vêm invadir a mano do Putin. Ainda dentro da União Europeia, tivemos a tempestade Boris. Infelizmente não consegui encontrar muita informação. Não sei se eu procurei mal. Muitas das vezes isto depois está em imprensa local, na língua local, e o meu romeno, eslovaco e alemão, lamento, não coisa. Mas morreram cerca de 5 pessoas só na Áustria. Estima-se que a tempestade Boris tenha causado entre 2 a 3 mil milhões de euros de danos, o que é assinalável. E, no geral, a época dos furacões no Atlântico, e ainda, pronto, ainda está ativa, ainda está a fazer tempestades, mas agora são 2025. Mas tínhamos tido 9 furacões nomeados em 2024. E depois é isto. Nós estamos em janeiro. Sim, senhor, devia haver chuva e frio. Mas não é suposto haver tempestades. Não é suposto haver estas depressões, estes furacões. Eu sei que isto tem a ver com as temperaturas e principalmente com as temperaturas das águas. Lamento, mas também não sei explicar o suficiente. E é estranho, não é? Nós de antes tínhamos chuva nesta altura, nós tínhamos um inverno que ia de dezembro a fevereiro, e agora temos assim uma coisa meio esquisita, em que há um mês em que chove bués,
mais ou menos, assim falando por alto e de memória. E depois temos 2 meses em que nem está propriamente frio, mas também não está calor e está sol. E depois temos o verão, que em vez de ser 3 meses é 4, 2 dos quais com temperaturas a rondar os 40 graus. O que era uma coisa que acontecia de vez em quando. Eu lembro-me, de miúdo, acho que consigo contar pelos dedos da mão as vezes que tipo, chegou as temperaturas aos 40 graus e agora é todos os anos. Lembro-me particularmente, só para contar, não tenho presente, mas lembro-me de ter visto aqui há uns anos uma entrevista na Al Jazeera, extremamente interessante, a agricultores na Grécia, a falar sobre as alterações climáticas e sobre a seca na altura. E lembro-me em especial de um senhor que foi entrevistado e perguntaram-lhe: então, mas acha que isto é as alterações climáticas? Acha que o clima está mudado? E o senhor fica assim um bocado perplexo a olhar para a jornalista e responde qualquer coisa do género de: então havia de ser o quê? É óbvio que o clima está mudado, não é? Nós antes plantávamos os figos, e ele lá diz a altura, e agora é tipo um mês antes. As figueiras, plantávamos o trigo e as batatas na altura X e agora é na altura Y. Isso só as pessoas da cidade que não percebem nada e que não sabem nada e que acham que isso do clima não alterou. Porque isto também tem um impacto sério e vamos começar a senti-lo. Aliás, já estamos a senti-lo naquilo que é a alimentação humana. Não é a causa direta, óbvia e única do preço do azeite estar como está, mas os fogos no norte da África e na Península Ibérica e as secas nestas mesmas zonas também afetaram a produção de azeite aqui há uns anos, 2022, se não estou em erro, ou 2023, o que levou a uma diminuição da produção e, ao menos no supermercado, teria aumentado uns cêntimos, ou 1 euro ou 2, não o disparate que temos hoje em dia. Mas isso tem a ver com outras cenas, principalmente com a ganância dos próprios supermercados. Mas o próprio chocolate, já começa a haver problemas com a produção de chocolate, com o café. E estes pequenos problemas que vão levar, ou que vão levando a alguns aumentos aqui e ali nos produtos, não sei quando, não consigo dizer como, mas há de chegar a uma altura em que simplesmente não há. E não está acessível porque não há colheitas suficientes para. E não sei se aquelas pessoas que continuam a amarrar que isto é tudo uma grande cabala para vender veículos elétricos, ou seja lá o que for que é, já não sei, nem me interessa. É uma perda de tempo a falar com essa gente. Pronto, não sei. Se calhar nessa altura vão afetar. Por acaso vi que agora para entrarmos no tema a seguir, com o furacão Helene, uma série de teóricos das conspiranoias do Q, que vai desde as alterações climáticas não existem, às máscaras cirúrgicas matam pessoas, até há chemtrails para fazer os sapos gay, como falámos no último podcast. E, sei lá, a Terra é plana. É só ideias bonitas. Mas vi pessoas dessas a dizer que, e tal, eu não achava que era tudo treta e não sei o quê, mas de facto não dá. E nós todos os anos estamos a levar com furacões e ficamos sem casa e não temos como controlar isto e como contornar isto. Isto não é normal e estamos a ficar quase sem abrigo. Ou vão ter que mudar, que isso vai ser outra dos grandes problemas que vamos enfrentar em breve, em pouco tempo, que é as grandes, e já estamos a enfrentar de uma certa forma, porque os conflitos às vezes surgem em zonas também mais afetadas por isto. E as pessoas vão ter que se mexer. Se as pessoas todos os anos ficam sem casa, as pessoas não vão continuar a viver ali, não é? Ninguém faz isso.
ou serão muito poucas as pessoas que vão fazer isso. As pessoas vão mudar e vão tentar viver para outro sítio. E vamos ter grandes deslocações internas até aqui, em Espanha. Ora então, o Eline, ou Helene, teve um custo estimado de danos. Estimado, ainda não está exatamente apurado, daí não estar naquelas contas de há bocado dos 28 mil milhões de euros, mas chegou-se a falar em 250 mil milhões de dólares. Dólares e não euros, peço desculpa. O que é assim um valor muito giro, ainda está a ser apurado. Portanto, aquele número de 2024 claramente não corresponde a toda a realidade, sendo que alguns dos estragos ainda estão por apurar. Causou 243 mortes, isso à partida, pelo menos este número é mais ou menos, não é fidedigno, poderá eventualmente aumentar caso sejam descobertos mais corpos, como às vezes acontece. E depois outro problema dos furacões, para além das inundações, é os ventos, e os ventos mandam tudo abaixo. E então tivemos aqui um número simpático, por exemplo, no estado do Omaha, em que 4 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade devido ao furacão. E depois nos Estados Unidos as coisas demoram muito tempo a ser repostas, porque são empresas privadas, portanto, e fazer manutenção e reposição de serviços isso não dá dinheiro, então. Isso é um gasto, é um custo e é um custo desnecessário e parvo. O que interessa é receber. Portanto, as coisas demoraram e as pessoas ficaram... Portanto, agora imaginem o que é estão numa tempestade, não podem sair. E depois não têm eletricidade em casa, as coisas estão no frigorífico, vão com caraças e por aí afora. Já agora, um dado interessante que eu tenho começado a reparar ao seguir vários dos acidentes climáticos e dos fogos e não sei o quê. Uma boa parte destas pessoas que morre, apesar de, efetivamente, nas inundações, infelizmente, há pessoas que ficam presas em casa ou são levadas pela água enquanto estão em sua casa ou nas imediações, mas boa parte ou a maior parte começa-me a aparecer, portanto eu não tenho dados, estou a falar daquilo que eu vejo ao olhómetro, ou pelo menos não fui à procura dos dados, que a maior parte das pessoas morre em deslocações de ir para o trabalho ou em trabalho. Muita gente morre na estrada. E, mais uma vez, vem aqui a questão do se há alertas, porque é que as pessoas continuam a ser obrigadas a ter que se deslocar até ao trabalho. Isto é uma medida que caberá, no meu ponto de vista, aos governos a forçar, porque a falar e a explicar e a educar o resultado está a ser zero, e as pessoas continuam a morrer. E eu quero ver, por exemplo, se vai ser necessário cá em Portugal haver uma tempestade e morrer dezenas de pessoas a atravessar uma qualquer ponte ou um qualquer rio, até se começarem a tomar medidas sérias e se começar a levar a sério os avisos meteorológicos que dizem lá claramente que as pessoas não se devem deslocar e sair de casa. No entanto, como vocês sabem, como eu sei, experimentem dizer isso ao vosso patrão, ao patroa, que não vão porque está a chover, não é? Que é a resposta que vão ter. Então, mas chuva, isto não acontece nada. Não acontece até acontecer, e quando acontecer, depois ninguém tem culpa, não é? Ou então a culpa é das pessoas, como é comum nos noticiários americanos, e principalmente agora nos fogos da Califórnia, que vi que era assim um número estúpido de pessoas que tinham morrido na estrada, que a culpa é das pessoas, então não tem nada que andar de carro. Não, as pessoas vão ficar no sítio, tipo, como é óbvio, então, o fogo está-se a aproximar e as pessoas, tipo, não sei, assopram, fazem xixi contra o fogo. Não sei qual é a ideia. Mas que a culpa é das pessoas, como é óbvio, tal como tem sido a resposta cada vez mais
e tivemos um excelente exemplo em 2020 com as medidas que se tentaram pôr ou não em relação ao Covid, é que é tudo individual. Portanto, nós temos problemas sociais, temos problemas graves, problemas que são da responsabilidade dos governos, são da responsabilidade de quem manda nas coisas, portanto, já para nem falar dos governos, e são elas que causam os problemas. Portanto, os problemas da emissão do CO2 continuam a ser as fábricas que emitem poluentes, continuam a ser os fabricantes de carros e o planeamento urbano todo à volta dos carros em vez de transportes públicos, continua a ser a construção à maluca de casas para tudo e mais alguma coisa. Portanto, não há faltas de casas em Portugal, há muitas casas que estão, isto só para dar o nosso exemplo, que estão simplesmente desocupadas ou ocupadas com coisas que não são habitação, não é? Porque os turistas e o rei que os parta. Portanto, não há falta de casas, nem é preciso construir mais casas, é preciso que as pessoas tenham casas. Mas continua-se a fazer esta maluqueira como se nada disto tivesse impacto, nada disto tivesse consequências, e quando as consequências estão a começar a ser, eu já não diria visíveis, eu digo que as sentimos na nossa pele no dia-a-dia, não é? Já começámos a ter as poeiras do deserto do Saara, que vinham para cá uma vez a cada 10 anos, agora todos os anos, as temperaturas, as tempestades. Portanto, ou nós exigimos ação coletiva, ou então o nosso futuro vai ser assim uma coisa interessante. Pegando no último tema, que é os incêndios da Califórnia, mais pelos que estão a acontecer agora, que se não estou em erro, foram 2 semanas sempre a arder e sempre a bombar, com falta de água, nas bombas de água, e já falamos um bocadinho sobre isso porque acho que é interessante. Mas em 2024 houve 8.000 fogos florestais só no estado da Califórnia. Um estado que está em seca, um estado onde há falta de água, a água, muita dela é canalizada através dos estados adjacentes para vários usos, e que está a culminar agora na situação que vimos com fogos florestais em janeiro, que é aquela altura do ano, não é? Que a malta no hemisfério norte vai para a praia, porque está bué da calor, apanhar sol e o caraças. Eu, ontem estava, ou não é? Ninguém vai para a praia em janeiro, não está calor, ou não é suposto estar calor suficiente em janeiro para quando vêm ventos, com a agravante, quando vêm ventos acima dos 80 km/h, dos 100 km/h, que ajudam a espalhar as chamas de uma forma completamente absurda e catastrófica. E isto não interessa se foi o Manel ou o Jaquim ou o imobiliário ou o raio que o parta que pôs fogo à mata. Se estiver a chover, como é habitual em janeiro, no hemisfério norte, não é? O gajo bem pode estar lá com 50 coisas de combustível, de gasolina e 30 fósforos, que assim que começar a chover, tipo, o fogo vai apagar, não é? Agora, não é isso que está a acontecer. E nós sofremos particularmente, nós e Espanha sofremos muito com os fogos florestais. Este ano foi na Grécia mais uma vez com fogos brutais, o sul de França, na zona à volta do Mediterrâneo, parece quase um barril de pólvora. Por último, e falando em 2025, recomendo seriamente, se tiverem um bocadinho de paciência, e há várias entrevistas de um jornalista fantástico, que é o Yasha Levine, que fez um documentário, que é o Pistachio Wars, em que fala sobre a utilização da água na Califórnia. E apesar de não haver água para as casas das pessoas nem para os bombeiros, portanto o sistema de água é privatizado, essa coisa fantástica, portanto extremamente eficaz e espetacular, e que resolve tudo e mais alguma coisa na vossa vida, mesmo aqueles problemas que vocês nem sabiam que tinham. E a água privatizada é
cedida a quem paga mais. E quem paga mais são os produtores de pistache da Califórnia, os produtores de amêndoas, os produtores de alfalfa, que já agora, só assim por curiosidade, são empresas da Arábia Saudita que compraram terrenos nos Estados Unidos para produzir alfalfa, que é produzida para alimentar animais e para rações animais. Tipo, sai-lhes mais barato do que fazer lá no meio do deserto da Arábia Saudita. Não estou a ver porquê, sítio com tanta água. E é isto. Esta gente canaliza a água toda e os recursos todos e pá, se vocês morassem na Califórnia, que se lixem. Como se viu, até os atores, que são, pronto, têm dinheiro, mas não são as pessoas que mandam no mundo, nem os jogadores da bola, também se podem lixar fortemente. Ninguém quer saber. As pessoas que realmente interessam, as pessoas que são realmente pessoas, falando assim, é o pessoal que pode comprar a água de um estado inteiro. E quem fala da Califórnia fala, por exemplo, da Fiji Water, que é uma empresa que comprou, literalmente, a produção de água nas Ilhas Fiji. Pronto, que isso. Os fijianos lá precisam de beber água. O que interessa é ver aquelas garrafinhas no supermercado a dizer Fiji Water. É da fixe. Isso é que é giro. Mas recomendo. Há várias entrevistas do Yasha em vários canais do YouTube. O documentário é a pagar. Pronto, não precisa de dinheiro, como é óbvio. Mas há entrevistas gratuitas com ele em vários canais do YouTube. Se puderem ouvir, está tudo em inglês. São muito, muito boas e ajudam a esclarecer muito bem o que se passa na Califórnia e porque é que tanta coisa falhou. Já agora os serviços de bombeiros também estão privatizados. Mais uma vez, é uma solução brilhante. Portanto, imaginem, temos a empresa A na rua, sei lá, Elm, e a empresa B na rua ao lado da rua Elm, ou na rua que cruza com... E elas não podem falar uns com os outros, porque são de empresas diferentes, portanto não se vão coordenar. O que, para combater um fogo, não ter coordenação, a sério, é daquelas ideias espetaculares. E, como é óbvio, só quem paga a sua cota é que tem direito a ser a casinha regada com a mangueira para não pegar fogo. O vizinho do lado que se lixe. Viu-se no que é que isto resulta agora na Califórnia. Por muito que se pague, não há dinheiro. Não sei, se calhar a tirar notas ao fogo é capaz de ser mais giro e resultar melhor. Portanto, só para concluir aqui o podcast e tentar tirar aqui um bocadinho o tom depressivo a esta coisa. É assim, pessoal, é óbvio que quando aquelas campanhas todas do tu podes ser parte da solução e não do problema. Como já se viu, a reciclagem tem os seus limites e a reciclagem já é mais do que sabido que o plástico é exportado na sua esmagadora maioria para a Ásia. Antes era para a China já disse que não, que já não está para aí virada, porque aquilo causa-lhes mais problemas do que soluções. A Índia, a Malásia e por aí afora. O Vietnã também foi um dos países que para onde começaram a comprar coisas para reciclar. Isto tem as suas limitações, o andarmos todos de carros elétricos tem as suas limitações. Aquilo que é preciso é transportes públicos e cidades organizadas em torno dos transportes públicos, e isto passa muito para lá daquilo que está ao alcance de nós fazermos no dia-a-dia sem ser exigir. E eu, quando digo exigir, é mesmo exigir, não é? Não vamos pedir, não vamos ser simpáticos, não vamos andar para cima e para baixo nas ruas com os cartazes até nos ouvirem. É preciso outro tipo de ações que obriguem literalmente os governantes e as empresas a tomar ações que acabem com esta palhaçada. Mas isto não nos deve também... Isto aqui é a minha opinião, e é debatível, como é óbvio. Não nos deve limitar
em pelo menos tentarmos não prejudicar ainda mais a situação. E há coisas que nós podemos fazer, a reciclagem, o uso de transportes públicos, o andar mais a pé, quando não é necessário andar de carro, para quem tem carro, evitar aqueles trajetos inúteis de meia dúzia de quarteirões que se podem fazer de outra maneira. Em relação aos transportes públicos, e nós aqui em Portugal temos visto agora que aquela empresa privada fantástica que resolveria tudo, que é a Barraqueiro, que são os responsáveis pelos comboios da Ponte 25 de Abril, tem um aumento, ou tiveram um aumento exponencial do número de pessoas que recorrem aos serviços, e depois não há comboios. Porque, mais uma vez, isso não dá dinheiro, não é? Comprar comboios é comprar, é gastar dinheiro. É um problema grave. As empresas não estão aí para gastar dinheiro. O pessoal pode ir em sardinha em lata a transmitir vírus e outras merdas para cima uns dos outros e a não conseguir sequer entrar no raio do comboio. Não resolvem rigorosamente nada, mas podemos tentar e podemos fazer. Por isso, a reciclagem já disse, o consumir menos carne, porque efetivamente há N dados e estudos, e se quiserem faço aqui publicidade a um livro de uma amiga do programa, que é a Emília Lise, que tem um livro muito bom, Think Like a Vegan, em que ela faz uma apologia muito consistente sobre como nos tornarmos veganos. Não vos estou a dizer, nem vou-vos dizer para sejam veganos, que é o melhor que vocês podem fazer, mas já diminuir o consumo de carne já por si implica outro tipo de utilização de solos, em vez de ser para produzir comida para o gado, ser para produzir comida para nós, que nos faz muito melhor e é-nos muito mais saudável. O tentar comprar materiais reciclados, o tentar utilizar ou reutilizar coisas que ainda têm funcionalidade e adaptabilidade em vez de as deitar para o lixo. Isto são tudo coisas que nós podemos tentar fazer para não piorar tanto a situação. Mas lá está, é isso mesmo, é não piorar. Aquilo que é as decisões tem que partir de cima e não é por acaso, não é mesmo nada por acaso, que há ou foi transmitido às pessoas falsas informações para combaterem uma série de coisas que são benéficas para nós, como as cidades dos 15 minutos, em que é suposto as cidades novas construídas ou feitas serem reorganizadas para nos podermos deslocar a pé e ter quase tudo dentro dessas deslocações. Mas isso interfere com os problemas, com muita gente, não é? Porque se tivermos uma cidade em que as pessoas conseguem andar de um lado para o outro, vai deixar de haver tantos carros, não é? E como tanto gostam de pôr os teóricos da conspiração do quem é que beneficia, quem é que beneficia neste caso, eles põem sempre isto para as outras questões, nunca para as coisas que eles apresentam. Quem beneficia é claramente a indústria automóvel, tem as cidades todas pensadas à sua volta e a utilização do carro como um objeto para deslocar desde coisas que faz um mínimo de sentido, não é? Quem mora numa aldeia na zona da Serra da Lousã ou em Trás-os-Montes é óbvio que precisa de um carro, mas se calhar nas grandes cidades de Portugal, e não estou só a falar de Lisboa, Porto, estou a falar de Aveiro, estou a falar de Braga, estou a falar de Faro, estou a falar de Évora, Castelo Branco, Aveiro, por aí afora. Se calhar as cidades podem ser reorganizadas para não precisarmos tanto do carro e para podermos usar mais transportes, porque retira uma quantidade brutal de emissões. Já vai havendo os transportes públicos com veículos que são elétricos, menos poluentes,
E também, mais uma vez, a eletricidade é produzida em boa parte recorrendo a materiais poluentes, seja as centrais a carvão, as centrais a gás, as centrais de produção de energia que também usam petróleo, mas vai havendo outras opções, principalmente as verdes, a energia solar, a energia eólica, a energia das marés, etc. Haverá um grande debate sobre a energia nuclear. Eu não me vou meter nele, até porque tenho mais dúvidas do que ideias e soluções, e não conheço o suficiente para opinar sobre a coisa. Mas é alguma coisa que podemos tentar fazer, porque isto já não é sobre os problemas que vão afetar os nossos filhos ou os nossos netos, é os problemas com que nos vamos enfrentar nos próximos 10 anos. Nos próximos 5, nos próximos 20. Isto vai acontecer, ou aliás, isto já começou a acontecer no nosso tempo de vida, já estamos com 1,5 grau acima da média pré-industrial e com isto o tempo só vai ficar mais extremo, mais imprevisível, a causar cada vez mais danos e a causar cada vez mais mortes. E se calhar está na altura de começarmos a parar e pensar se é mesmo este mundo em que nós queremos viver. Já nem é deixar para os nossos filhos, porque isso não vai ser... isso já é uma realidade. Vão ter que viver com isso. É mesmo o que é que nós queremos ou o que é que nós podemos fazer no nosso tempo de vida para que a nossa vida não piore. E não piore no imediato. Porque se com 1,5 grau já é assim, imaginem com 2 ou com 3, em que o número de tempestades será ainda mais frequente, mais intensas, mais catastróficas, as secas mais prolongadas. E é isso. E temos que pensar em soluções e fazendo aqui ainda um último à parte. Na Alemanha ganhou recentemente, ou este último governo que estava instalado, que agora terminou e vão agora a eleições, tinha o Partido Ecologista Verde lá do sítio na coligação, e uma das primeiras medidas que fizeram, como todos nós sabemos, foi reativar as centrais a carvão, que são altamente poluentes, porque o gás da Rússia é opressor, não sei porquê. O gás que vem da Rússia é do Putin e, como tal, é muito mau Putin. E como se está a ver o grande sucesso que estão a ser as sanções, obviamente, a Ucrânia já está a ganhar a guerra, está a 20 km de Moscovo e de derrubar o governo do Putin nas próximas, semanas, não é? É isto que está a acontecer. Portanto, se calhar, exigirmos aos nossos governantes e aos nossos representantes, e friso mais uma vez, exigir que tomem decisões em relação às suas populações e que sejam benéficas às suas populações. E se não conseguem, meus amigos, foi um prazer. Adeus, boa tarde. E precisamos de novas soluções e precisamos de novas medidas que efetivamente tenham um impacto positivo na vida das pessoas e na vida de nós aqui em Portugal, que nos possam permitir ter uma vida melhor.